se aproximar desse cara. E, enfim, já que a gente estava falando do Alcolumbre também, dele ter perdido aí, vamos entrar na questão antes de passar para você, na questão das eleições agora, né? Quem que realmente pode entrar. A gente tem alguns nomes cotados, eu vi comentando aqui, adeus Maia e Alcolumbre, mas sai Maia e entra Arthur Lira. Não é bem assim. Não é bem assim. De acordo com informações que eu vi do que está rodando lá dentro, vi uma certa tabelinha ali de números, de votos, e quem votaria em quem. O Maia, ele tinha mais votos, e o Maia provavelmente vai apoiar Baleia Rossi, do MDB. Então, o MDB, ele vem forte, já tem a bancada do Centrão, que saiu do bloco do Lira, tem a esquerda, e aí tem uns indecisos lá, né? Uns indecisos, por exemplo, o PSOL. Tem, acho que, se não me engano, 10 votos. Você acha que o PSOL vai votar no Arthur Lira, que está com a imagem colada no Bolsonaro? O Novo, que tem 8 votos, vai votar no Arthur Lira? O Rede, Podemos? Então, assim, é uma disputa que vai ficar acirrada. Tem a história do PSD, que o Kassab, ele tem uma aproximação muito grande com o Baleia Rossi, então ele pode acabar virando a casaca ali também, e aí sair do bloco do Lira, e seria uma perda enorme. E, enfim, a gente poderia ver uma mudança no quadro aí, e que o Baleia Rossi poderia se eleger. E tem no Senado também outro MDB, que é a Simone Tebet. Ela tá sinalizando que ela quer também concorrer, e o Eduardo Gomes, que é o líder do MDB, ele diz que dessa vez, pelo menos, o MDB vai ficar unido, porque na outra vez eles racharam, e aí acabou entrando o Davi Alcolumbre. Então, existe uma chance, não sei em porcentagem qual seria essa chance, de assumir a Simone Tebet no Senado, que ela teria apoio do grupo Muda Senado, né, a maioria deles já demonstraram que ela é uma boa senadora, e na Câmara, o Baleia Rossi e as casas legislativas seriam governadas pelo MDB mais uma vez no Brasil. E aí, o que você acha desse cenário, Ricardo? Eu acho que você resumiu muito bem as opções. Acho que é por aí mesmo. A análise ficou redondinha. Agora, o que vai acontecer mesmo a gente não sabe. É muito difícil determinar, assim, a não ser quando você tem um horizonte de vitória muito clara, esmagadora, um apoio esmagador para um só candidato. Eu acho que a Simone Tebet, como presidente do Senado, seria glorioso. Para mim, ela é a melhor senadora da atualidade. Se ela tivesse como presidente do Senado, ficaria muito feliz. Agora, eu creio também que existe uma outra consideração que os demais partidos fazem, que é o seguinte, é a redução do poder do DEM, né? O DEM é um partido que está empoderado demais. É um partido que hoje tem as duas casas, fez prefeito pra cacete, fez prefeito de capital. O DEM está muito forte, e isso gera um certo ciúme e receio nos outros partidos. Os outros partidos não querem ficar subordinados a uma espécie de imperialismo partidário do DEM. Então, alterar esse jogo nas casas também é alterar o peso relativo dos partidos. O MDB fazer esse movimento é um movimento de fortalecimento da legenda, né? Tanto que você citou aí, agora o MDB vai ficar unido. Por que o MDB vai ficar unido? Porque ele quer ter força para fazer frente à força que o DEM hoje tem. O DEM tem as duas casas. Não é pouca coisa. E um resultado excepcional nessa eleição. Resultado melhor do que do próprio MDB. O MDB teve um resultado bom, mas o DEM teve um resultado melhor. O DEM e o PSDB tiveram resultados extraordinários nessas eleições. Então, acho que é por aí. Comentando o voto, que eu queria fazer esse comentário, eu tenho um comentário mais de natureza geral, que é o seguinte. Eu não acredito, e nunca acreditei, e nunca acreditarei, que o direito forma uma esfera autônoma e que os operadores, juízes, ministros, etc., avaliam as coisas sem nenhum fluxo do poder ou de condicionantes sociais ou de condicionantes históricos. Eu não acho que seja esse o caso. Para mim, isso aí é uma fantasia formalista, burguesa, que não tem aderência à realidade. E esse entendimento, na verdade, é um entendimento curioso, porque ele é compartilhado por várias pessoas que
vários membros de linhagens políticas que não se gostam. Então, os marxistas não aceitam essa visão formalista do direito, os nacionalistas não aceitam, os conservadores também não aceitam. E isso eu estou tirando os conservadores liberais, os conservadores puros, eles também não aceitam isso. Porque eles acreditam que o direito, sim, é todo poroso a questões de poder, de realpolitik, de história, etc. E é a minha posição. Eu sou conservador, eu acho que é esse o caso. E a gente vê muito a ilustração desse princípio geral nessa votação. Qual foi o argumento do Gilmar Mendes? Mas ele citou Hebel, ele foi lá, a hermenêutica alemã, e fez uma grande interpretação. Mas a gente sabe que ele fez toda uma grande interpretação porque, basicamente, ele tinha o interesse político de reconduzir o Maia e de fazer frente a Bolsonaro. Porque o Reinaldo Azevedo, que se notabilizou como um suposto legalista, está aí esperneando, dizendo que nós temos fundamentalistas da Constituição, ele usou essa expressão engraçada, né? Fundamentalistas da Constituição. Onde estavam os fundamentalistas da Constituição na prisão do Lula, que não poderia ter sido feita porque foi a contrapelo da Constituição? Onde estavam os fundamentalistas da Constituição em tal e tal data? Por que não sei o quê? E aí vem todo um argumento muito artificioso para... Basicamente, o que ele queria dizer, e o que todos esses caras querem dizer é o seguinte: eu quero que Bolsonaro se foda, eu não gosto de Bolsonaro é meu inimigo, né? Eu acho que a possibilidade de Bolsonaro ter um aliado na Câmara é terrível, então a gente estica a Constituição, faz um hermenêutica, um negócio assim esquisito, para não deixar isso acontecer. Esse é o motivo, não é outro. E aí, essas justificativas jurídicas todas me parecem muito... muito artificiais, forçando interpretações escorregadias para tentar negar o fato óbvio que a Constituição, na sua literalidade, diz que não pode. E outra coisa, se pudesse haver recondução, isso não teria já acontecido em tantas outras vezes? Quer dizer, nunca aconteceu, vai acontecer agora? O pessoal não estava sabendo, os presidentes da Câmara e do Senado anteriores não sabiam, não tem advogados que o assessoram, ninguém sabia qual era a interpretação da Constituição, e agora, de repente, não, veja só, tem uma interpretação aqui diferente. Claro que não é. O motivo a gente sabe qual é. O motivo é a disputa de poder que existe entre Bolsonaro e uma parte do Congresso e uma parte da opinião pública. A possibilidade de Bolsonaro ter um aliado lá é temida por todos eles. Agora, sobre isso, sinceramente, eu acho que vale relembrar o título daquela comédia de Shakespeare, Much Ado About Nothing, muito barulho por nada. Eu também não acho que se Bolsonaro ganhar a Câmara, se tiver lá o Arthur Lira, isso vai ser o primeiro passo para Bolsonaro implantar a sua ditadura. Isso não vai acontecer. Isso lá não tem horizonte nenhum de implantar ditadura nenhuma no Brasil, né? Isso é pura viagem, puro argumento retórico. O que vai acontecer é que simplesmente ele vai ter um aliado, ele vai ter um sossego em relação ao impeachment, mesmo caso haja uma crise econômica violenta, porque eu acredito que ele tema isso. A situação da economia brasileira é uma situação muito delicada. A gente está saindo uma pandemia. O Alan fez vários news aqui em que ele explicou que era praticamente irreversível uma crise aguda em 2021. Então a situação não é boa para Bolsonaro. Você tem um horizonte aí negro. Ele está vendo nuvens negras à frente dele. E um dos temores de Bolsonaro, que ele já expressou várias vezes, é ele ser impeachmentado. Ora, quem acolhe o pedido de impeachment? O presidente da Câmara. Ele tem um aliado como presidente da Câmara, praticamente criar um bloqueio a isso. Então você bota lá um aliado e conversa da seguinte maneira: aconteça o que acontecer, você não vai acolher esse pedido. E aí eu acho que os caras fariam isso, eles não iam acolher. A não ser que houvesse uma grande mobilização, ou se a crise econômica fosse tão aguda que a própria aliança entre Bolsonaro e Centrão se rompesse nesse momento. Aí poderia acontecer. Mas eu acho que é por isso. Então ele quer um tapa-buraco para não ter impeachment. Ele quer, obviamente, uma pessoa mais afinizada aos seus projetos, às suas intenções, e quer se fortalecer. Mas não acho que isso aponta para a construção de uma ditadura, de um poderio enorme de Bolsonaro. Não acho que ele tem nenhuma carta na manga para fazer isso. Todas as opiniões em sentido contrário, para mim, são viagens e elucubrações exageradas. Olha, eu acho que seria um cenário muito bonito ter a Simone Tebet como presidente do Senado,
Mas a gente tem que lembrar também que uma das pessoas que querem concorrer é o Fernando Bezerra, que é aliado do Bolsonaro, que seria um dos únicos nomes do Bolsonaro no Senado. Enfim, espero que isso não aconteça. Esse cara tá bem enrolado, ele está sendo investigado, enfim. Não é uma pessoa que a gente gostaria de ter na nossa presidência do Senado. Não sei, o prima facie me parece que o Arthur Lira na Câmara é mais viável do que esse cara no Senado, não é não? Como é que estão aí os prospectos? Cara, olha só, eu vou pegar uma tabelinha aqui, eu não posso mostrar, mas... Rapaz, o Russo é tão profissional no comentário político que ele tem até uma tabelinha. O negócio aí não é brincadeira não, viu? Assim, uma contagem aí hipotética, o Maia estaria na frente com os 237 votos, mas o na Lira Câmara. com 200 na Câmara, o Lira com 233 e 32 indefinidos. Sim, tá bem pau a pau. Hein? Pau mesmo. Bem pau a pau. Só que, né, a maioria provavelmente todos os votos do Maia vão pro Baleia Rossi. E aí você tem ali entre os indefinidos 10 votos, por exemplo, do PSOL. E o PSOL não vai votar num cara que é atrelado ao Bolsonaro. Do Novo tem 8. Então, assim, a gente começa a ver que realmente pode ficar um pouco mais favorável. Mas o Novo para pode. O Baleia Rossi. Será? Porque aí tem uma coisa delicada também. Para o Novo votar no Baleia Rossi, votar na opção do Maia, também não é muito bom. Não, assim, nenhuma das duas opções contempla o discurso de purismo do Novo. Porque não são pessoas do Novo, são pessoas que, certamente, se você pegar a ficha corrida política, ambos estão envolvidos com corrupção. Eu não conheço muito bem a carreira do Baleia Rossi, mas acredito que deve ter. Se você pegar a mesma carreira do cara todo, em algum momento você vai achar esse tipo de coisa. Que político profissional no Brasil quase todo é assim. Então, assim, para o Novo é uma coisa que não contempla o seu critério de purismo. Por outro lado, a gente sabe que há uma linha do Novo que é meio bolsonarista. Então pode rolar uma pressão genérica da direita bolsonarista, assim, quem votar, vocês vão ficar com Maia, vocês são vendidos por bem, sempre soube que o Novo era nova esquerda, blá blá blá. Isso afetar as bases desses deputados e aí os caras votarem com o Bolsonaro. Isso eu acho que é uma coisa possível, não vejo impossibilidade. Sim, o Arthur Lira também tá com o rabo preso, né? Também tá sendo investigado. Também, muito. Mas é aquela coisa, né? Os dois, né? Pessoal, é o seguinte, metade das pessoas que estão assistindo essa live não deixaram o like aí.